pessoal, meu nome é Giovanni Librelotto, sou professor na Universidade Federal de Santa Maria e estou aqui então dentro do curso sobre ferramentas do Google. Vamos falar hoje então, o tópico dessa aula de hoje vai ser o Google Forms ou Google Formulários, como queiram. Então, da mesma forma como todas as outras, melhor dizendo, ferramentas do Google são acessadas através principalmente desse Google Apps, que é essa matriz 3x3 que fica aqui logo ao lado do ícone do vosso perfil. Então, seja aqui dentro a gente tem várias ferramentas Google, todas elas aqui, quer dizer, a grande maioria delas abordadas nesse curso. Então, hoje o tópico vai ser Forms. Como disse, o nome meu aqui, por estar em inglês, fica Forms em inglês. Se o de vocês estiver configurado por português, vai ficar Formulários propriamente dito. Então, ao clicar uma única vez, notem que a URL de acesso também pode ser através de docs.google.com/forms. Então, ou seja, esse seria o endereço para ter acesso ao Google Formulários. Note que aqui ele já está configurado num formato português, então, ou seja, já vem para o Google Formulários, propriamente dito. Mas tanto faz, a URL sempre vai ser essa. Lembrando que todos os demais ferramentas de produtividade do Google estão dentro dessa URL docs.google.com. Então, /forms é o formulário, style sheet é o Google Planilhas, e assim por diante. Então, ou seja, cada um está estruturado, /documents é o Google Docs, e assim sucessivamente. Então, é o URL que concentra todas as ferramentas. Bom, essa é a tela inicial do Google Forms. Nós temos aqui, na parte de baixo, o mesmo padrão dos outros, que é os últimos documentos abertos desse tipo do qual eu estou utilizando aqui. Então, ou seja, todos os formulários recentes que foram criados aqui na minha conta. Então, note que aqui tem um certo padrão, porque a gente usa dentro do PET-CC, aqui na UFSM, um padrão de usar nesse formulário aqui, que é um dos padrões que o Google recomenda aqui também, então para manter um padrão propriamente dito, mas tem uns que acabam sendo personalizados. Então, basicamente, quero acessar um documento que já foi editado por mim no passado, basta encontrá-lo aqui, clicar uma vez eu vou acessar, ou se eu quero fazer a pesquisa pelo nome, porque, por exemplo, no meu caso que tenho vários arquivos, e a pesquisa, assim como a pesquisa no Google propriamente dito, acaba sendo bastante eficiente para encontrar. Posso começar num formulário em branco e posso usar da galeria de modelos. Então, mesmo padrão de todas as ferramentas, Google Docs, Google Planilhas, Google Apresentação, da mesma forma. Tem os modelos padronizados aqui, branco, atividade para uma avaliação de curso, alguma coisa pessoal para encontrar um horário para reserva de um evento, para questões de trabalho, para pegar o feedback de um evento. Então, ou seja, o Google traz uma série de sugestões que justamente são aquelas mais comumente utilizadas pelo pessoal. Então, de forma a facilitar o processo de criação. Então, vou pegar aqui um formulário praticamente preenchido e vamos fazer a inserção dos mesmos. Então, vamos fazer, por exemplo, um convite para festa. Melhor, vamos pegar aqui para fazer um feedback de um evento. Vamos supor que ao final desse evento aqui eu vou deixar um Forms para fazer a avaliação, para ver se as pessoas que participaram do curso, o que elas acharam, de que maneiras o curso pode ser melhorado nessas próximas edições. Então, vamos fazer o que eu vou fazer. Vamos fazer de conta que eu estou fazendo o formulário de avaliação para esse curso do qual vocês estão participando. Então, notem, ele abriu. Ele é praticamente um Google Docs com uma cara de formulário. Por quê? Tem espaço para uma imagem aqui em cima, tem um texto que já veio por padrão, porque é baseado no modelo, tem as perguntas, então, ou seja, nesse caso aqui são várias perguntas que já vieram por conta, porque eu estou pegando o modelo, mas tudo é editável. Então, eu posso fazer o seguinte. Então, vou colocar aqui, por exemplo, curso sobre ferramentas do Google e deixar, por exemplo, um traço aqui, feedback do evento. Então, basicamente, para quem acessar o documento saber do que se trata. Aqui é um texto que veio padrão, então, ou seja, vou dizer que eu vou tirar essa primeira frase aqui para ficar um pouco mais sucinta. Queremos seu feedback para melhorando o conteúdo, simplificar aqui, o conteúdo deste curso. Responda as pesquisas, quanto à sua opinião, respostas anônimas. No sentido, é uma configuração, essa questão do anonimato aqui vai ser propriamente dito. Lembrando que eu posso, por exemplo, a palavra em inglês vou colocar em itálico, enfim, vocês podem fazer toda aquela configuração, colocar lista de itens, lista de bullets, sublinhado, negrito. Então, a formatação de texto bem similar a um editor como o Google Docs, nessa parte não afeta. Aqui já vem, digamos, as perguntas que vieram automaticamente inclusas. Então, ou seja, tem a pergunta se ficou satisfeito com o evento, de 1 a 5, pouco útil. Então, ou seja, notem, já facilitou a minha vida, porque eu já tenho basicamente, aqui no caso não vou botar evento, vou trocar para curso. Então, ou seja,
de 1 a 5. Então, a escala, notem que quando eu entrei na edição, vou clicar fora aqui só para sair dela, por exemplo. Então, clicar fora aqui, clicar no outro, nota que eu voltei aqui. Ó. Quando eu clico em qualquer campo 2 vezes, abre o campo de edição dessa questão em específico. Então eu posso criar, por exemplo, aqui, eu quero botar de 1 a 5, por exemplo. Não, eu quero fazer de 1 a 10. Então, ou seja, eu quero colocar mais itens, por exemplo, o exemplo que está aqui embaixo. Ó. O 1 seria pouco útil e o 5 seria muito útil. Mas se eu quiser a escala de 1 a 10, basta colocar a escala aqui e automaticamente eu vou ter essa visualização agora de 1 a 10. Então eu vou ter 10 opções para a pessoa marcar e não mais 5 como estava antes. Então basta entrar aqui e basicamente dizer qual a escala mínima, qual a escala máxima que eu vou dar. Se eu quero dar nota só, por exemplo, a partir de 0, mesma coisa aqui, troca do 0 a 10. Então esse aqui seria o tipo de escala linear. Então notem que cada questão nós temos algumas alternativas. Então a primeira que apareceu aqui é a escala linear, que é exatamente essa escala de um número até o outro, onde um primeiro número mais baixo representa uma coisa, o mais alto representa outra coisa, e a pessoa vai marcar então numa lista de itens o que ela acha se é 4, 5, 6, assim por diante. Então, como eu deixei de 1 a 10, ficou assim. Vamos dizer que nessa segunda, que é para saber se o evento, no caso vou tocar novamente aqui, então não foi evento, foi o curso, porque é o que nós estamos fazendo. Não vai mais ser escala linear, por exemplo. Vai ser uma caixa de seleção. Então, caixa de seleção, que é essa outra etapa, nota que eu estou fazendo de uma maneira aleatória aqui, basicamente, mas vou passar por todos. A caixa de seleção eu posso marcar exatamente quais as opções que o usuário quer. Então, eu vou fazer uma pergunta que possa ser respondida assim. Então, por exemplo, assim. Em que aspectos o curso foi relevante e útil para o seu trabalho? Sobre a relação ao seu conteúdo, a carga horária, ser assíncrono, e vou botar mais uma opção aqui, ter certificado. Então, ou seja, dessa forma aqui agora, quem for responder pode marcar múltiplas alternativas. Então, para uma pessoa, o curso foi relevante porque o conteúdo foi significativo e a carga horária. Então, vai marcar as duas opções. Para outro, é o conteúdo e a questão do certificado. Então, ou seja, eu vou dar alternativas para a pessoa marcar mais de uma opção. Lembrando que nesse anterior, apenas uma das alternativas seriam marcadas. Nesse caso, quem vai responder pode ter mais de um. Então, ele vai selecionar os que ele quer e vai marcar os que ele não quiser, vão ficar em branco. O próximo que está aqui embaixo é o primeiro das opções, resposta curta. Então, ou seja, a resposta curta é, eu vou fazer uma pergunta e vai ficar um campo de resposta onde a pessoa vai escrever o texto que ela bem quiser. Pode ser um texto de 1 caractere, de 10 caracteres ou vazio. Lembrando que aqui embaixo tem a opção de obrigatoriedade. Nesse caso, se eu marcar aqui, quer dizer que a pessoa não vai poder deixar vazia essa resposta. Então quer dizer que ela tem que incluir alguma coisa aqui. Não pode responder nada nesse caso, porque senão o formulário não vai poder ser enviado. Isso é obrigatória, acontece em todos os casos, mesmo aqui. Ó. Por exemplo, nesse caso aqui, está marcado obrigatória, então, ou seja, pelo menos uma das opções a pessoa vai ter que marcar. Se marcar 2, 3 ou 4, sem problemas. No primeiro lá que nós passamos, também estava como obrigatória, portanto, caso não marcar, ele não vai poder dar um envio, ou seja, finalizar a questão. Então, o resposta curta é o mais rápido deles, como disse, é apenas um texto. Vou duplicar uma das opções que nós temos aqui, por exemplo, ó, esse ícone aqui. O remover a lixeira, vocês imaginam, né, que é clicar e vai sumir essa pergunta daqui, mas se eu clicar em duplicar, ou seja, ficou a mesma pergunta duplicada. Então, ou seja, agora eu posso alterar. Então, essa aqui eu vou transformar para parágrafo, por exemplo. Então, note que a única coisa que mudou é, em vez de ser um texto de resposta curta, é um texto de resposta longa. Tanto é que aqui só vem um parágrafozinho até metade aqui, basicamente, da tela. Aqui já veio 2 linhas e o que o usuário pode prosseguir depois digitando. Então, deixando os dois aqui, basicamente, então são 2 perguntas, uma curta e uma longa. Não vou alterar o texto aqui, porque vocês entenderam a lógica, mas basicamente, se eu quero ouvir apenas um comentário sucinto, tipo uma palavra-chave, então, ou seja, eu faço uma pergunta de resposta curta. Se eu quero que ele disserte sobre o assunto, então eu habilito a resposta longa para esse caso. Aqui nós temos a grade de múltipla escolha, então, ou seja, que está logo abaixo da escala linear aqui, basicamente. Então, o que é a grade de múltipla escolha? Então, ou seja, eu vou dar, basicamente, para uma série de itens, nesse caso aqui foram colocados 8 itens aqui, então vamos supor que no curso tivesse acomodações, boas-vindas, comunicação, não é o caso, né, porque é um curso assíncrono, mas supondo que nesse caso aqui, então vou trocar para adaptar o nosso caso, apresentação do curso, aulas de Google Docs,
aulas de Google Planilhas, aulas de Google Apresentação, aulas de Gmail, aulas de Google Drive. E vamos supor que fosse só isso aqui. Eu sei que tem mais itens na nossa aula aqui, mas vou excluir os demais aqui para ficar apenas esses 6. E agora eu vou dizer exatamente que opções eu vou dar. Para que isso? Porque como é múltipla escolha, o que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, seja, para a apresentação, vai ficar 4 opções, não encontrado ou não atendido, por exemplo. Então, não estou correto em relação a isso. Então, eu volto aqui, edito para o 5, excluo esse, então vou deixar escalas de 1 a 5, onde o 1 vai ser muito insatisfeito, o 5 muito satisfeito, de forma que a pessoa, quando chegar essa questão aqui, vai enxergar basicamente a descrição e a apresentação. Lembrando, pessoal, que não é assim que vai ser visualizado, aqui é apenas um preview, né? Tem esse olhozinho aqui, no caso, aqui em cima, logo lá da palheta aqui, que é para ver como que esse formulário vai ser apresentado ao usuário. Então, se eu clicar em apresentar, então vai ser essa visão que a pessoa vai ter acesso. Então, por exemplo, aqui a pergunta com 10 opções, aqui é aquela ideia de poder marcar mais de uma, por exemplo, as respostas, e aqui notem que daí não ficou daquele formato aqui que está tipo subentendido. Ele quebra a linha e coloca aulas de Google Docs, 5 opções, aula de Google Planilhas, 5 opções e assim por diante. Então, se vocês quiserem, em vez de fazer 5 perguntas desse tipo para o Google Docs, para o Google Planilhas, eu faço todas elas de uma única vez. Então, a pessoa vai marcar uma aqui, uma aqui, uma aqui. Note que está avisado aqui, ó, essa pergunta exige uma resposta por linha. Só vai ser habilitado o envio quando todas elas forem preenchidas, basicamente. Então, ou seja, aí não teria mais problemas em relação a isso. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Aqui, faltou do Gmail que eu tinha esquecido, então aqui, perfeito. Então agora, nesse questão aqui está atendido. Sempre que tiver o asterisco, significa que a pergunta é obrigatória. Deixa eu ver se ficou alguma como não obrigatória aqui. Por exemplo, essa não tem um asterisco, então se não for preenchida, eu vou poder fazer o envio ao final aqui, propriamente dito. Voltando lá para o meu formulário. Então, vamos voltar aqui, resposta curta já foi, parágrafo já foi, múltipla escolha. Bom, múltipla escolha vocês estão entendendo. Aquela ideia é que eu vou dar apenas uma única alternativa para ele selecionar, dentre várias alternativas que eu vou disponibilizar aqui no caso. Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma pergunta sobre qual... Opa, perdão, tinha que estar marcado aqui. Qual foi o tópico mais interessante do curso? Então, seja, aí eu entraria aqui com Google Drive, Google Docs, Google Classroom, Gmail, e vamos supor que eu quisesse dar apenas essas opções aqui. Então quer dizer que para o usuário, quando ele for, eu vou fechar aqui no caso para mostrar de novo como seria, quando ele for marcar agora, como eu dei múltipla escolha, apenas uma das alternativas vale. Então se ele marcar o Drive, quiser marcar o Docs, vai desselecionar e assim por diante. Então lembrando que o múltipla escolha, ele tem apenas uma única opção que pode marcar, enquanto que o caixa de seleção eu posso selecionar todas, desde que pelo menos uma esteja selecionada. Por exemplo, aqui eu deixei todas selecionadas, opa, é obrigatório, eu tenho que marcar pelo menos uma. Então marquei uma, está resolvido, mas eu posso marcar mais de uma. Na múltipla escolha não, eu tenho que marcar apenas uma, e se ela está obrigatória, se eu não marcar também não vai ser permitido. Vou fechar aqui, vamos para o próximo. Então esse aqui também nós já passamos, que seria a grade múltipla escolha, então seja das opções aqui dadas as alternativas, então só para mostrar como é que ficaria essa múltipla escolha aqui, descendo, 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 aqui por exemplo, então as opções, relevante, não relevante e tal, enfim, aquela matriz aqui com as alternativas, cada uma delas vai ter que ser marcada aqui. Vamos supor que eu invertesse, por exemplo, lista suspensa, então seja, nesse caso a pergunta não está tendo sentido com vou fazer assim, ó, o curso, vamos fazer a pergunta mais genérica. Você considera o curso relevante? Ou melhor, relevante, perdão, está no plural aqui. Então, ou seja, vou deixar uma lista suspensa para marcar qual delas. Então, quando for visualizar, como está do tipo lista suspensa, vai ficar isso aqui. Abre, seleciona a opção e pronto. Notem que é quase a mesma configuração que esse aqui, que era o múltipla escolha. Apenas que no múltipla escolha todas as alternativas ficam visíveis a todo momento. Na lista suspensa eu vou enxergar todas as opções, depois que eu marcar só fica marcada a opção que você quer. Dessa opção, por exemplo, se eu tivesse muitas opções para marcar, faria com que o formulário ficasse consideravelmente menor usando essa opção, né? Porque aqui, se eu tivesse 15 opções para a pessoa marcar, as 15 vão ficar sempre visíveis. Nesse caso, as 15 ficariam no menu, depois que eu escolhi.
As demais são suprimidas da informação, só fica que foi de fato selecionada. Mas o objetivo é o mesmo que o anterior, justamente para poder verificar qual de todas as alternativas que o usuário quer optar para isso. Vamos ver se falta mais alguma aqui das principais. Upload de arquivo, bom, isso aqui você já imagina também que é a opção de permitir que as pessoas façam envio de arquivos do Drive. Esse ponto é importante ressaltar. Imagina que vocês já tiveram aula de Google Drive e na aula de Google Drive foi mostrado que esse arquivo que é enviado ele pode ser compartilhado entre pessoas. Nesse caso, é como se você estivesse abrindo uma pasta dentro do Drive de vocês para as pessoas enviarem arquivos. Isso vai fazer com que esses arquivos vão entrar para dentro do proprietário do formulário. Ou seja, nesse caso aqui, quem está criando o formulário sou eu, Giovanni Librelotto. Quer dizer que automaticamente as pessoas vão estar upando arquivos para o meu Drive. Se eu der essa opção para muita gente, possivelmente o meu Drive vai ficar cada vez mais cheio, vai estar ocupando espaço no meu arquivo. Então usem com parcimônia essa opção do envio do Google Drive. Tanto é que ele está até avisando, olha, antes de fazer isso aqui, você tem certeza que quer que as pessoas possam ter acesso a uma pasta do teu Google Drive? Se vocês não querem, cancelem e desfaçam. Porque se fizer, voltando para lá, por exemplo, continuar, aí vai ter um espaço para fazer um carregamento de arquivo, a pessoa vai abrir o formulário, vai ter uma opção de enviar um arquivo e esse arquivo vai ficar posicionado dentro do Google Drive de vocês, onde o próprio Forms está específico aqui. Ele está carregando por questões aí de provavelmente está criando uma pasta, não, deu um problema de conexão na internet. Até uma importante, que tenha acontecido isso aqui, quando aparecer esse aviso, pessoal, tentando reconectar, quer dizer que momentaneamente vocês estão sem internet. Significa que automaticamente alguma mudança que vocês fizerem vai ficar local no computador de vocês até que a internet volte e aí consequentemente vocês vão ter a opção, no caso vai ser automaticamente feito o upload do que vocês modificaram para a nuvem. Então, ou seja, é uma informação em relação à nuvem. Deixa eu voltar para cá. Cadê? Espera aí que deu uns bugzinhos aqui. Ah, tá tentando reconectar, não está me permitindo fazer edição. Peço desculpas por essa opção aqui. Deixa eu fazer uma atualização do formulário para ver se resolve. Se não, quer dizer que eu estou sem internet. E aí vou ter que pausar o vídeo e depois continuamos de onde paramos. Mais uma última chance. Internet foi e voltou. Infelizmente, em época de final de semestre no campus, voltou. Peço desculpas por isso, mas acontece. Internet falhando. Então, voltando para cá, então, das opções que nós estávamos editando aqui. Então, eu vou trocar essa aqui que está de resposta curta, voltando lá para upload de arquivo. Então, vou refazer o que estava sendo feito ali no momento que travou a internet. Vou continuar, vamos ver se agora ele permite fazer isso. Aí, perfeito. E aí eles me dão algumas opções. Então, eu poderia fazer assim, ó. Envie uma foto, quer dizer, enfim, um print da sua tela mostrando a melhor parte do curso em sua opinião. Então, ou seja, eu vou poder delimitar, por exemplo, eu só quero receber um arquivo PDF, por exemplo, ou uma imagem, nada mais que isso, até para não vir um vídeo e áudio, que pode ser tamanho muito maior. O máximo de arquivo que a pessoa pode mandar é 1, e o tamanho máximo de arquivo pode ser de, vou botar 10 megas, ok. Até 1 GB eu posso, mas notem, 10 MB. Se eu tiver 100 pessoas enviando 10 MB cada um, já vai dar 1 GB. Então, cuidado, tanto como o Google avisou antes, cuidado com as informações para quem vai ter acesso. Se vocês derem a opção de upload de arquivo, isso pode ser um problema no Drive de vocês depois de ocupar espaço demais. Lembrando que o Google disponibiliza 15 GB disponíveis, no caso, para quem está criando uma conta Gmail. Se a conta de vocês é institucional, de uma universidade, de uma empresa, possivelmente tem um espaço diferenciado. Mas, cada vez que for colocado um arquivo, esse espaço vai diminuindo até que o Google avise que vocês vão ter que ampliar o espaço comprando deles. Enfim, é uma empresa, precisa ter. E aqui tem um link para a pasta. Então, ou seja, ele criou uma pasta no meu Google Drive. Então, chamou a pasta aqui de envie um print. Então, ou seja, pegou feedback do evento. Por quê? Porque é o nome do formulário que eu tenho aqui. E aí que ele pegou o texto que tem na minha pergunta, que é esse texto aqui, e criou uma pasta exatamente com esse título. Então, ou seja, dentro do meu Drive, por exemplo, eu tenho uma pasta chamada feedback e uma pasta dentro do feedback chamada envio. Por quê? Por que isso? Porque eu posso ter dentro do mesmo formulário mais de um envio de arquivos, né? Eu posso ter esse envio de arquivo e logo abaixo ter próximo. Então,
cada arquivo enviado nessa pergunta vai ficar dentro dessa pasta. Se eu tiver uma nova pergunta, vai ficar dentro da outra pasta e assim por diante. Vamos ver se nós temos mais algumas questões importantes aqui. Então, resposta curta e parágrafo já foi, múltipla escolha, caixas e lista também, upload também, a escala linear e as grades da mesma forma. Bom, data e horário seria, por exemplo, coisas, por exemplo, que eu quero pedir para ele, sei lá, qual o dia do seu nascimento. Por exemplo, supondo que eu quero verificar do meu público-alvo se as pessoas têm, sei lá, idades entre 10 e 30 anos, 30 e 50 e assim por diante. Então, quando for pro usuário fazer a visualização, então, cadê? Peraí que eu acho que eu não salvei aqui. Então, ok. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Então, ou seja, lembrando que o botãozinho, o olhinho, sempre vai carregar a versão atual. Cadê? Interessante que não apareceu aqui. Deixa eu atualizar. Não sei se é um problema ainda da internet. Qual a data do seu nascimento? Interessante. Ó, notem algum bugzinho aqui, ó. Ou tá mais para cima e eu me perdi. Ah, perdão. Desculpa, pessoal. Tava para cima aqui, eu tava achando que tava lá para o final. Então tava certo. Então, seja, eu vou abrir um calendáriozinho, vou marcar aqui, por exemplo, 30 de julho. No meu caso não é 23, mas o dia e o mês estão corretos, então seja só voltar alguns anos aqui, chega na data de aniversário. E por fim, a última opção aqui, que seria horário. Então seja bem similar ao... Aqui eu vou apagar porque é um texto de descrição. Então seja bem similar à data. Então vamos supor, por exemplo, assim, qual é o melhor horário para uma aula síncrona via Meet. Então, ou seja, o usuário vai poder entrar. Então, deixa eu fechar aqui e abrir novamente. Então, depois da data, aqui, qual é o melhor horário? Então, ele vai dizer, por exemplo, 16h30. Então, ou seja, quando fizer um envio, automaticamente eu vou receber qual é o horário que ele está sugerindo, por exemplo, para responder essa pergunta. Então, data e horário eu uso esses dois. Então, voltando, pessoal, não são tantas alternativas, mas são as suficientes para fazer qualquer tipo de questionamento para uma turma, por exemplo, pegando um feedback, por questão de fazer reserva de um evento, enfim, basicamente bem similar ao que está dentro das opções de modelos do Google Forms. Todas as respostas, uma vez que eu enviar para o pessoal, por exemplo, então, ou seja, vamos supor que o meu formulário está pronto, não está no caso, né, mas enfim, é só um teste. Se eu clicar em enviar, eu tenho as opções, por exemplo, lembrando, deixa eu refazer. Nessa opção enviar aqui, que é o botão principal, então você já abre esse submenu. Então vai dizer as opções. Eu posso coletar os e-mails das pessoas, eu posso verificar os e-mails das pessoas, ou eu posso pedir que a pessoa insira o e-mail, mas eu não colete de onde ela recebeu. Então, supondo que eu quero uma coleta anônima, então não coletar. Não me interessa quem está respondendo, me interessa o que elas estão respondendo. E eu tenho as opções de enviar por e-mail para essas pessoas, então eu teria que colocar todos os e-mails manualmente aqui, basicamente, e aí varia um e-mail com esse título e com esse texto, basicamente. Posso pegar o link, e aí basta pegar esse link aqui, copiar e enviar para eles, ou posso clicar em um URL curto que ele vai fazer uma versão mais simplificada. Note que mesmo assim vai ser difícil digitar para alguém. forms.gle/sckpp minúsculos rbrm maiúsculos assim por diante. Então, copia e envia. Coloca numa rede social, coloca no Instagram, coloca alguma fonte ali que a pessoa clicando no link vai ter acesso. E para quem quiser colocar dentro da sua página HTML, por exemplo, então usa a versão incorporadas. Nesse caso aqui não é possível. Por quê? Porque eu estou pedindo um upload de arquivo. E aí se eu for colocar num site, consequentemente eu tenho que ter acesso ali dentro. Então se eu tirar ali as opções eu vou ter. Mas isso aqui é para desenvolvedores, não é opção. Então para usuários normal, ou envio por e-mail, ou uso a opção mais padrão, por exemplo. Entro nessa opção que é o link, copio, dou um copiar aqui basicamente, e agora está na minha área de transferência, eu basta colar em qualquer outro aplicativo e consequentemente as pessoas vão respondendo. E a partir que as respostas vão sendo dadas, vai ficar nesse menu respostas. Então agora aqui está vazio, porque ninguém respondeu ainda, né? Então não tem resposta nenhuma. Então vamos fazer uma simulação. Vamos abrir aqui o nosso, definitivamente aqui o nosso formulário e vamos responder aqui. Então, ou seja, vou botar aqui. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vou tirar essa... Não tá como obrigatório o envio do arquivo, só para ter certeza aqui, para não precisar enviar o arquivo aqui, deixar opcional essa questão. Aí, então tá, deixa eu voltar para cá. Como eu fiz edição, então é melhor abrir de novo, porque o formulário vai estar visível. Então vou dizer que, não, eu estou satisfeito com o curso, eu gostei do que foi feito, gostei de todas as opções. Peraí aqui. Ato falho.
o certificado permanece a opção do localizador do arquivo, mas agora não é mais obrigatório. Data de nascimento, horário vou manter aqui, Gmail, relevante, excelente, resposta, gostei. Feedback, gostei. Então estou simplificando aqui, não façam isso, nome opcional Giovanni. Então, ou seja, e dou enviar. Quando der enviar, opa, sua resposta foi registrada. Aonde que está esse registro? Lembrando que isso aqui estou simulando como se um aluno tivesse respondido. As minhas respostas estão aqui, nota que já tem umzinho aqui. Quer dizer que acabou de ser enviado, acabou de atualizar. E aí eu vou ter a ideia basicamente de quem respondeu. Então, ou seja, essa única pessoa que respondeu colocou nota 10, falou de todos eles e assim por diante. Vou simular mais alguma resposta para mostrar que nesse menu respostas vai gerando gráficos para isso. Então vou enviar uma outra resposta. Então esse segundo aqui vai dizer que está 9, ele gostou do conteúdo do certificado, data do nascimento, então botar essa outra data, melhor horário 16 horas, 16 horas em ponto, melhor foi o Google Docs, considera muito relevante, excelente também, aqui não é obrigatório, aqui não é obrigatório, aqui não é obrigatório. Não tem um asterisco, né, pessoal? Então, se não tem um asterisco vermelho, quer dizer que eu não preciso colocar. Então, ou seja, foi enviado. Lá para o professor, agora aparecem duas respostas. Então, ou seja, eu tenho agora uma pessoa respondeu 50% delas, nota 10, outra 59. 100% delas disseram que o conteúdo foi relevante, bem como o certificado, e 50% carga assíncrona. Para as datas, então, ou seja, que foram respondidos, de julho de 23 nós temos uma para o dia 5 e uma para o dia 30, e as 16 em ponto e 16 e 30 também. Então note que 50% optaram pelo Google Docs mais interessante, outros 50% por Gmail, mesma coisa aqui, laranja é muito relevante e vermelho relevante, a satisfação 100% contável, assim por diante. Então notem que ele já vai girando, e notem que cada uma das opções tem a opção copiar. Se eu clicar aqui, o gráfico foi copiado. Se eu estiver dentro do Google Docs, por exemplo, então abrir aqui docs.google.com, está no negrito aqui, docs.google.com, então deixar só um documento aqui, pegar um documento, vamos supor que eu estivesse editando o currículo, que era um dos documentos que nós editamos aqui na aula de Google Docs. Como eu copiei esse gráfico aqui, ó, clicando no botão copiar, quando eu terminar de abrir o arquivo, vamos supor que lá no final, por exemplo, nos prêmios, eu quero colocar exatamente isso aqui. Então, ou seja, vou dar uma linha em branco, Ctrl V, ou seja, posso trazer o link do formulário, já expliquei isso na aula de integração, ou colar desvinculado. Vou colar só a imagem, por exemplo. Ou seja, a imagem veio aqui e se encaixou perfeitamente. Então, esses gráficos estão sendo gerados automaticamente pelo Google Forms, vocês podem copiar e enviar para onde quiser. Lembrando que a vantagem de levar ele como vinculado, então, por exemplo, vou colar aqui de novo, e vão deixar ele linkado. Então, ou seja, por enquanto é a mesma imagem. Por quê? Porque ela não foi alterada. No momento que eu responder uma terceira vez, então vamos fazer uma última simulação aqui. Então, colocar 9 de novo. Vamos falar do conteúdo e do fato de ser assíncrono. A data de nascimento, vamos pegar aqui do mês de junho aqui, por exemplo. Horário, 17 horas. O tópico mais interessante, Google Classroom. O curso foi muito relevante. Achei quase excelente. Não vou enviar os textos aí porque não são necessários, não são obrigatórios. Tenho 3 respostas. Então, ou seja, 2 pessoas deram nota 9 e uma deu nota 10. Então, ou seja, 33% e 66,7%. 100% conteúdo, então note que os gráficos estão sendo preenchidos automaticamente em tempo real, basicamente. De junho de 23 nós temos uma data 9 e de julho 5 e 30. Dos horários, entre 16 e 17 horas, todas as marcações. Aqui, como cada um marcou um diferente, então todos eles com 33,3%. Como 2 deles botaram muito relevante, 60%, assim por diante. Então, isso aqui foi gerado automaticamente. Lá no nosso arquivo, por exemplo, lembrando que como esse foi copiado sem vinculação, não vai sofrer alteração. Como esse foi copiado com vinculação, toda alteração que tiver lá no formulário vai sendo atualizado aqui. Então, ou seja, quando eu colocar atualizar, já trouxe o gráfico. Então, ou seja, esse é o gráfico atual, esse era o gráfico antigo. Então, de forma que, se vocês quiserem criar um formulário e ter um documento que vai trazer todas as opiniões diretas do formulário para que seja processado, para depois visualização, gerar relatórios para enviar para a turma, alguma coisa assim, façam sempre desse formato. Vão lá, cliquem em copiar, ou seja, para copiar o gráfico, e quando for colar, se for no Google Docs da vida, Ctrl V, a opção de link do formulário, de forma então que
vai vir aquele gráfico e toda vez que tiver uma alteração, ou seja, mais uma resposta for efetuada, consequentemente vocês tenham também uma atualização no Google Docs, que vai ser o relatório do projeto de vocês. Perfeito, pessoal? Acho que isso atende quase tudo em termos da parte de respostas. E por fim, vamos ao menu de configurações, que aqui, por exemplo, a questão se eu quiser fazer testes, então quero dar pontos para as pessoas, basicamente. Então quero fazer, notem que é o fato de habilitar essa opção aqui, notem que está em branco, quando habilito, noto pontos. Então, ou seja, eu vou criar opções para poder que seja feito questionamentos. Então vou dar, por exemplo, perguntas de múltipla escolha com resposta correta. Se a pergunta for acertada, ele ganha 1 ponto, 3 pontos, 5 pontos, se errou, consequentemente 0. Então tenho como trazer isso. Aqui para fazer isso eu vou ter que ter as respostas. Para saber isso, como eu vou ter que dar notas, eu vou ter que, de preferência, ter alguma maneira de saber quem respondeu. Então, ou seja, eu vou ter que ou coletar os endereços deles ou preencher nomes. Mas lembrando, se eu botar preencher nomes, alguém pode responder para o outro. Então, problemas de trabalhar com isso de maneira assíncrona, basicamente. Então, esse menu configurações aqui é se vocês querem utilizar o Google Forms como um instrumento avaliativo para um curso assíncrono, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Então, isso aqui fica para uma versão mais profissional do Google Forms, então seja numa sequência, no próximo curso podemos abordar isso aqui em detalhes. Coisas que não foram abordadas, mas que fica claro aqui, essa paleta de cores aqui, se vocês querem trocar o tema, não gostei dessa cor, quero uma outra cor, quero colocar tons de laranja, tons de vermelho, tons de azul, enfim, basta alterar. Cor da fonte, por exemplo, dos textos, tamanho dos textos, tudo mais, a imagem que vai estar aqui em cima, querem colocar outra imagem, por exemplo, basta enviar aqui dentro também. Então, enfim, são alterações relativamente simples, porque o formulário tem sempre esse padrão. Uma imagem em cima, uma apresentação, logo a seguir, depois uma série de perguntas, todas elas nesses vários formatos que estão disponíveis aqui dentro. Uma última opção, eu posso fazer uma cópia, então supondo que eu tenho um formulário, eu quero criar um novo, mas eu não quero criar do zero, eu quero copiar a partir do que já existe, então eu faço uma cópia, então ele vai criar uma duplicidade, assim como num arquivo .doc eu posso criar um outro doc no caso, posso apagar, posso gerar um link, para que seja para enviar para os outros, por exemplo, que seja a mesma coisa que eu enviar. Se eu quiser fazer impressão, de ir para a impressora para ter isso aqui numa versão PDF ou doc, alguma coisa assim, mesma opção. Posso convidar alguém para participar comigo, e aqui essas outras opções são para profissionais, ou seja, para quem trabalha com desenvolvimento web, alguma coisa assim, eu posso programar scripts para fazer algumas funções aqui dentro, mas enfim, isso também passa a ser uma questão mais profissional, uso profissional do Google Forms propriamente dito. E aqui atalhos de teclado em vez de usar teclado e o mouse para fazer muitas coisas, eu posso fazer Ctrl mais alguma coisa para ter algumas funções ali dentro, mas enfim, aí se aplica a todas as ferramentas do Google. Perfeito, pessoal? Então com isso encerramos a aula sobre Google Forms, Google Formulários. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo, um abraço e até mais.